Oi, pessoal! Vamos começar agora a nossa aula de ensino religioso? Vocês se lembram que na semana passada nós começamos um trabalho e nós falamos sobre algumas religiões? Vocês se lembram disso? Nós falamos na aula passada sobre o hinduísmo, aquela religião lá da Índia que tem vários deuses. Eu pedi até uma atividade para vocês, né, para vocês fazerem, para buscar o nome de alguns deuses lá do hinduísmo. Ah, você tá aqui inquieta hoje, mexendo nessa cadeira, né? Ansiedade faz isso com a gente. Mas a gente falou sobre o hinduísmo e eu disse para vocês que se desse tempo a gente entraria nas outras duas religiões. Vamos ver até onde que dá pra gente fazer hoje, tá? Eu gostaria muito de ter tido tempo de trabalhar as três religiões para a gente poder compará-las, mas o nosso tempo é muito pequeno, né? Muito reduzido. Nós vamos usar o nosso livro. Eu sei que aí para vocês tá viradinha a tela, né? Mas não tem problema não, tá? A gente não vai precisar ficar mostrando aqui as imagens. Então, vocês vão para a página 82 do livro de História. Lembrando que nós estamos trabalhando, sim, ensino religioso no livro de História, porque tem esse conteúdo no nosso livro, então a gente não precisa fazer impressão, né? Então, vamos trabalhar aí hoje na página 82, pega seu livro, página 82, certinho? Vamos entrar nessa segunda religião que fala aí no seu livro, que é o budismo, tá? Não sei se vocês conhecem essa religião, mas hoje aqui no Brasil a gente tem algumas pessoas que praticam sim o budismo, tá? Ela é uma religião que ela tem como figura principal Buda. Vocês já ouviram falar de Buda? Não? Nem novela, filme, nada? Reportagem da televisão? Hum? Então, olha, no nosso livro fala assim, ó. Outra religião influente na Ásia, surgida na antiguidade, é o budismo. Então, já tem aí duas informações importantes. Ela começa na Ásia e é uma religião antiga, lá da antiguidade, né? Ela foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha, Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda. Então, quem é Buda? É o Siddhartha Gautama, que era um príncipe, né? Em sânscrito significa iluminado. Então é como se fosse assim o representante principal dessa religião. É ou aquela pessoa que inspirou essa religião, inspira os seus seguidores, tá bom? A base da doutrina budista está no reconhecimento do sofrimento e em como superá-lo. Então aí tem uma fonte muito interessante, né? É uma religião que trabalha o sofrimento humano e como se supera esse sofrimento, tá bom? Atualmente o budismo está presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Sri Lanka e na Tailândia, tá? Então vamos relembrar. É uma religião antiga. Quem fundou foi é uma religião antiga da Ásia. Quem fundou foi Buda, né? Que era um príncipe, o Siddhartha Gautama. Essa palavra Buda significa iluminado, tá bom? É uma religião que trabalha bastante com a questão do sofrimento e a superação do sofrimento. Então, a forma como você vai superar um sofrimento, tá bom? E ela é difundida muito ainda em China, Japão, Coreia do Sul, Sri Lanka e Tailândia. Então, nesses 5 países, tá bom? Então, continua ali concentrado na Ásia, beleza? Mas eu não comecei falando para vocês que a gente tem aí algumas pessoas aqui no Brasil que seguem o budismo? Uhum. E por quê? Porque nós tivemos um tempo na nossa história em que nós recebemos vários imigrantes, né? Ali bem no finalzinho da escravidão aqui no Brasil, começaram a chegar vários imigrantes. Então vieram os italianos, depois vieram os japoneses,
que trabalharam bastante nas fazendas de café, tá? Como aqui no Brasil foi decretado que a escravidão no Brasil ela seria abolida, Princesa Isabel foi lá, escreveu uma carta, né? Disse que os negros africanos estavam livres, né? Que agora eles poderiam ser homens livres. Só que a nossa história conta que essas pessoas elas simplesmente deixaram de ser escravas, mas também elas não podiam mais trabalhar aonde elas trabalhavam, nas fazendas de café. Então vieram os fazendeiros naquela época, eles preferiam pagar a viagem de um imigrante que vivia lá do outro lado do planeta para vir trabalhar aqui nas fazendas de café do que colocar os próprios negros que eles já tinham comprado, que tinham sido seus escravos, para trabalhar na sua fazenda. Então os negros ficaram sem os seus empregos e vinham esses imigrantes para cá. Então, nessa de vir imigrantes para o Brasil, vieram muitos italianos e também muitos japoneses. Vinham navios cheios de japoneses para viver aqui. E eles já seguiam essa religião, né? Eles já seguiam o budismo. Então a gente começa um sincretismo muito grande, que é a mistura das religiões, a mistura das tradições, e por muito tempo eles ficavam assim, escondidos, sabe? Ou eles ficavam com medo de mostrar sua verdadeira religião. Mas a gente vai vendo o quanto a religião é importante para o ser humano e o quanto ela traz um pouco da sua memória afetiva, da sua cultura local. Então, o budismo ele foi sendo introduzido também dentro da nossa cultura. Hoje nós temos uma parcela muito pequenininha de budistas aqui no Brasil, mas a gente já tem templos, por exemplo, em São Paulo, que tem lugares em São Paulo, no estado de São Paulo, que tem templos budistas, né? A gente vê na paisagem, né, essa mudança, né? As pessoas fazem os jardins japoneses, né? Trazem um pouco da ambientação da sua cultura para cá. Eu falo muito de São Paulo porque a gente tem a maior colônia japonesa fora do Japão vivendo aqui no Brasil, né? E lá existem todas essas tradições e principalmente relacionadas também aí à religiosidade, né? Então a gente vê pessoas vindas da China também para cá, do Japão, da Coreia do Sul, né? Que é diferente da Coreia do Norte, que é um país muito fechado, né? Que ninguém sai de lá, né? Mas a gente vê a Coreia do Sul sendo um país um pouco mais livre, então tem pessoas que migram, né, do seu país para outros. Aqui no Brasil a gente também tem coreanos, né? E pessoas que vieram do Sri Lanka e também pessoas que vieram da Tailândia e que representam aí um pouco dessa religião, tá bom? Então a gente fala aí sobre o budismo, né? Depois eu vou deixar para vocês linkadinho no nosso grupo um pouquinho falando sobre Buda, tá certo? E vamos agora para uma outra religião, que é o Yorubá. O Yorubá também está muito ligado com as tradições que vieram, né, de um outro povo aqui para o Brasil, né? Porque a gente fala de um outro povo porque o povo, naturalmente, brasileiro eram os índios, né? Depois vieram os portugueses, que falaram que descobriram o Brasil, que na verdade já tinha vários povos indígenas vivendo aqui, né? A gente tinha milhares de indígenas, e os portugueses, eles meio que trabalham com a conquista dessa terra, né? Eles vêm e dominam, né? Eles se acham um povo que consegue dominar. Então fazem a dominação do território, fazem a conquista do território e trazem um novo povo para trabalhar aqui, que são os povos negros, né, africanos, que vieram lá do continente africano. A África, ela não é um país, é um continente. Então, tinham vários países que foram também conquistados pelos portugueses e eles iam lá, buscavam essas pessoas, né, que seriam os nossos novos trabalhadores, né, daqui da terra, né, infelizmente em regime escravista, né, como escravos.
Então a gente vê que é uma religião que ela tem as tradições dentro do continente africano. Quer ver o que fala na página 82? Na África também existia uma grande diversidade religiosa na antiguidade. Uma das religiões mais antigas do continente é o Yorubá, que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos que hoje ocupa a região da Nigéria e outros países, tá? Então, é uma religião que é muito típica lá da Nigéria, tá bom? Para a religião Yorubá, existe um ser supremo, que é o Olodumaré ou Olorum, tá? Olodumaré ou Olorum, criador do mundo e também das divindades chamadas orixás, entre as quais havia reis, guerreiros e personagens históricos associados a elementos da natureza como o fogo, a chuva e o vento. Então aí tinham, na religião Yorubá, a gente vê essas representações de divindade, né? E conta-se como seria criado o mundo a partir desse Olodumaré ou o Olorum, tá bom? Daí a gente vê uma tradição muito forte que ela é presente até hoje lá na Bahia, em alguns outros estados também, lá da região nordeste, né, do nosso país, que a gente tem tradições muito fortes em relação a essas religiões que a gente chama das religiões afros, né? Então a gente vê o Yorubá como uma dessas bases, tá bom? Então a gente vê as presenças dos orixás, né, que são as representações dos deuses, tá? Que aqui no Brasil ela faz uma junção com as imagens católicas que a gente vê aí as imagens sacras, né, que a gente via nas igrejas católicas lá no século XVI, XVII, XVIII, né? Então, eles fazem uma mistura. Vocês vão ver que nós temos aí na página 82 algumas imagens, né? Nós temos a representação do Buda, que a gente estava falando, né? Lá associado ao budismo, né? E a gente vê logo embaixo um culto aos orixás, que foi trazido ao Brasil pelos africanos escravizados da cultura iorubá, e o contato entre as tradições iorubás e aquelas encontradas no Brasil dá origem aos chamados cultos afro-brasileiros, como o candomblé, tá? Festas de Iemanjá, município de Salvador, estado da Bahia, em 2017. Então, a gente vê uma representação de um desses orixás, né? A gente vê a presença muito forte também de São Jorge, dentro dessa cultura, né? Que ela é afro-brasileira, porque ele é um guerreiro. E se o São Jorge é um guerreiro, ele vem dessa cultura também, aí dos orixás, lá da cultura iorubá, que ela vai mesclar com as religiões brasileiras. Então é como se surgisse uma nova vertente, tá? Uma religião que se mistura a outra, faz o sincretismo, né? E surge uma mistura, né? Então acredita-se um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, faz uma costurinha dessas religiões, surgem as culturas afro-brasileiras, né? Que tem muito essa raiz no Yorubá. Falou-se aí na imagem sobre Iemanjá, né? Se você observar bem, a figura de Iemanjá é uma figura muito parecida, dizem que Iemanjá é a rainha do mar, né? É uma figura baseada até naquela imagem de Nossa Senhora, né? Lá da religião católica. Por quê? Se você olhar o manto azulzinho, os cabelos negros, né? É muito parecida às imagens, né? Tira-se o manto, então fica ali com uma figura feminina muito importante, né? Dizem que Iemanjá é a rainha do mar, então as pessoas geralmente no dia 31 de dezembro, que são adeptas dessa religião, elas fazem oferendas no mar, nas praias, fazem barcas com oferendas, com flores, com velas, com comida, né? Colocam seus pedidos, colocam em barcos de madeira pequenininhos e lançam ao mar no dia 31 de dezembro. Tem pessoas que acham que isso é uma simpatia, mas na verdade não é uma simpatia. A gente vê que é algo ligado aí às religiões afro-brasileiras, tá bom?
Não sei se vocês já viram, mas no dia 31 de dezembro, quando você liga a televisão, às vezes você vê esse ritual, né? É um ritual de jogar coisas ao mar, fazer oferendas ao mar, ou as pessoas pularem as ondas ali no mar, né? Com algumas barquinhas, ou todos vestidos de branco, né? Tem a ver muito com essa religiosidade, né? Que vem da cultura iorubá, tá bom? Então, estão aí algumas das nossas religiões. E para fechar esse nosso conteúdo, nós vamos fazer as atividades 7, 8 e 9, tá? Por quê? Porque a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. Então, vamos lá? Olha só, na página 83, você vai fazer a atividade número 7, que diz o seguinte: o hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Indique 2 características dessa religião. Então, você vai voltar lá no texto. Semana passada nós falamos sobre o hinduísmo e você vai colocar 2 dessas características, tá bom? Depois a número 8. Qual é a base da doutrina budista? Qual que é a base? O que eles dizem que é o mais importante, tá? Qual que é a base, né? Tem no texto. A base da doutrina budista tá bom? E a número 9, nós vamos assinalar a alternativa correta, relacionada na letra A. A religião milenar indiana é qual? Aquela que nasceu lá na Índia. É o budismo, o hinduísmo ou o iorubá? Na letra B, o nome do fundador do budismo é quem? É o Siddhartha Gautama, é Jesus Cristo ou é Moisés? O livro sagrado do hinduísmo é qual? É a Torá, é o Vedas ou é a Bíblia? Não faz chutando não, tá? Porque senão você vai confundir com as outras coisas que nós já estudamos. Religião do culto dos orixás é o budismo, o hinduísmo ou o iorubá? Religião de culto a diversas divindades, entre elas o Brahma. É o budismo, o hinduísmo ou o iorubá? Então tá tudo relacionado aqui com a página 82, tá bom? Então presta bastante atenção, faça as atividades 7, 8 e 9, tira foto e manda pra ti, tá bom? Beijinho pra vocês. Até mais, tchau.